Bom dia, pessoal. Mais um 3 em Pauta no ar. Mais um 3 em Pauta com muita informação, análise, entrevista e tudo que você está acostumado a acompanhar aqui na Rádio Ômega, no Espaço Cultural Filete, capitaneado pelo grande Marcelo Dias. E comigo hoje estou sozinho, como quem está acompanhando pelo Facebook está vendo a imagem. Estou sozinho hoje, Cris Carvalho não estará também remotamente, mas estará participando também do programa e remotamente lá na sua residência. Anderson Firmino, tudo bem, meu amigo? Bom dia. 3 em Pauta, prazer estar aqui mais uma vez, obrigado por deixar a gente entrar na sua casa. Vamos trazer informação, análise, prestação de serviço e boas entrevistas, né, Ted? Com certeza, hoje teremos duas entrevistas, né? Duas entrevistas da Adriana Machado, vice-prefeita de Guarujá, e depois da Andréa Anacleto, professora de Neurologia da Unimes, né? E a gente começa tradicionalmente esse 3 em Pauta, sempre lembrando, com o patrocínio da Célula Mater, do Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa. Você precisou de um exame, vai lá na Bernardino de Campos 50, e as outras unidades do Célula Mater sempre à disposição para o melhor atendimento e para tudo que você precisa quando o assunto é exames. Um abraço ao Dr. Carlos, inclusive contamos com ele na próxima semana, como tradicionalmente fazemos de 15 em 15 dias. E a gente começa, como eu dizia na frase anterior, começando com um giro de notícias, né? E começando com uma notícia que vai ter gente que não vai gostar, viu? Principalmente esse pessoal que faz manifestação por aí, contra o lockdown e coisas afins. É o seguinte, que o juiz da 4ª Vara do Fórum de Cubatão, Gustavo Henrique Fávero, deferiu o provimento de liminar e determinou a não realização de manifestação em prol da liberação de atividades comerciais restritivas, em razão das medidas de controle à pandemia. O ato promovido é divulgado pelas mídias sociais, né? Ele fala aqui por Renato Ribeiro dos Santos, estava marcado para as 8 horas desta quinta-feira, dia de hoje, né? E em sua decisão, o juiz afirma também que não pode ser realizado qualquer outro evento na cidade até que se supere o atual estado de calamidade pública. Ele também deferiu o reforço policial, que deve ser usado de forma moderada e com as devidas cautelas, e com as polícias rodoviária, federal, enfim. É uma decisão que é aquela coisa que é bom que cria, de repente, uma jurisprudência, né, Anderson? Com certeza, né? Eu acho que essa decisão de Cubatão acaba abrindo um precedente aí para poder conter essas outras manifestações que vêm acontecendo. Não que os pleitos não sejam justos, muitos pleitos são bastante justos, o pessoal que quer retomada do comércio, do emprego, a preocupação com o emprego, mas a gente sabe que tem gente ali que está ali por outras razões, enfim, até outros tipos de motivação, e acaba aglomerando no momento em que não pode, em que não é possível, né, essa aglomeração, acaba fazendo isso com insistência, com persistência, de modo que o poder público, se não tomar uma atitude contundente com relação a isso, vai ficar se repetindo a exaustão e aglomerando, e a gente sabe a consequência de aglomeração em termos de contaminação do coronavírus. Exatamente, vai contra tudo o que se prega atualmente, né? A verdade é essa. E há uma outra notícia aqui do Giro de Notícias, que é a seguinte: representantes do comércio escrevem carta a Bolsonaro pedindo correção de rumo na pandemia. A UNEX, que é a União Nacional das Entidades do Comércio e Serviços, e a Frente Parlamentar do Comércio, são duas entidades, na verdade, assinaram uma carta aberta para enviar ao presidente Jair Bolsonaro pedindo ações de socorro urgentes e correção de rumos do país na pandemia. Fazem parte da entidade associações como a Abrace, dos shoppings, né, representando os shoppings, a CNDL, Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, e a Anamaco, que é ligada a material de construção. Eles pedem a criação de um gabinete de crise nacional, a expansão do número de leitos, agilidade na vacinação, maior fiscalização das regras contra aglomerações e uma campanha nacional do Ministério da Saúde para reduzir o contágio. Também falam em medidas de suporte aos estados mais impactados e pequenas empresas atingidas na pandemia, além do retorno do corte de salário e jornada. A carta ainda afirma esse comitê de crise prejudicam os pobres e que a população não pode aguentar mais a volta da inflação. Ted, esse comitê de crise, na verdade, ele até foi ensaiado ontem, né?
houve um anúncio, né, dos três poderes, né, de criar um grupo envolvendo governadores, autoridades, capitaneados pela presidência da República, mas com gente do Senado, da Câmara, né, do Congresso, até um representante do Supremo, né, que seria no caso do Conselho Nacional de Justiça, que também faria parte, poder acompanhar, tentar uma unificação das medidas com relação à Covid. O fato é que esses governadores nem todos foram convidados para essa festa, né? O próprio João Dória se queixou de que São Paulo, que é o principal fornecedor de vacinas por conta do Instituto Butantan, e que tem a maioria dos casos, a maioria de mortes no país, acabou alijado desse grupo. É uma pena que, mesmo quando se tem a intenção de fazer algo bom, mesmo com um ano de atraso, o viés político acaba tendo sua força também. Para variar o viés político presente, né? Aliás, peço desculpa aos ouvintes, agora há pouco falamos juntos aí, o Anderson Firmino, é uma adaptação que a gente vai fazendo com o fone aqui. A gente abaixa às vezes o volume um pouquinho, mas nessa hora não deu certo. A minha tática não deu certo, mas acontece. A gente chega lá. Tem uma outra notícia a respeito do pai do primeiro paciente com COVID, né, que morreu à espera de UTI em São Paulo, também entra na fila por leito. Faz 11 dias que o seu Valmírio Lopes Cardoso, de 49 anos, perdeu seu único filho, o Renan Ribeiro Cardoso, de 22 anos, para a Covid-19. O jovem foi o primeiro paciente contaminado pelo coronavírus a morrer na fila de espera por um leito de UTI na cidade de São Paulo. E sem ainda nem ter conseguido processar o luto, né, coisa tão recente, e agora quem batalha pela vida na fila de uma entidade especializada de internação é Valmírio. Segundo a família, Valmírio deu entrada no Hospital Municipal Santa Marcelina, em Cidade Tiradentes, na capital paulista, por volta das 15h40 dessa terça-feira. Ficou internado sob uma cadeira de rodas até as 13h30 dessa quarta-feira. Ele foi levado ao Hospital da Zona Leste da capital paulista, após sentir muita falta de ar, o que o impediu até de falar por causa da Covid-19. Quer dizer, Anderson, é um filme que se repete, né? Não tem literalmente, né? Seja a família e seja em várias famílias, né? Sim, várias famílias com vários membros, às vezes, num espaço curtíssimo de tempo, né, contaminados, perdendo a vida, enfim, são famílias destroçadas aí. Ontem a gente superou a triste marca de 300 mil mortes, né, desde o início da pandemia. Baixada Santista aqui também com números elevadíssimos, os leitos em Santos, particularmente, ontem bateram 86% de ocupação dos leitos de UTI Covid, né? Então, a situação realmente está muito complicada. A todo momento, acho que quem tem rede social já viu, já percebeu que todo dia, praticamente, tem alguém chorando luto com uma pessoa que morreu de Covid, ou próximo a gente, ou conhecido, ou alguma personalidade, alguém que fala, poxa vida, eu lembro dessa pessoa, para ver morreu de Covid. Quer dizer, é uma situação muito triste, muito delicada, e cobra providências e conscientização das pessoas. Não, sem dúvida, isso tem que ser diário, não tem jeito. Tem uma outra notícia aqui muito interessante, que é a respeito do Dória, falando de comércio, né? A gente falou numa outra notícia sobre comércio. O governador João Dória fez uma recomendação expressa, esse é o termo, para que as cidades não fechem supermercados. O governador João Dória orientou os municípios do estado de São Paulo que não determinem o fechamento de mercados, supermercados e hipermercados. Segundo ele, os estabelecimentos representam pontos de abastecimento fundamentais para a população. Supermercados devem ser mantidos abertos. Dória reforçou que a decisão é uma recomendação expressa do governo do estado de São Paulo através do Plano São Paulo. A posição do governador acaba sendo uma resposta a algumas prefeituras que resolveram limitar ou impedir o funcionamento dos supermercados. Na Baixada Santista, por exemplo, o lockdown garante o funcionamento desses estabelecimentos das 6 às 20 horas e determina o fechamento aos finais de semana, com opção de compra apenas por delivery, né? Quer dizer, a gente não sabe nessa hora se o Dória está pensando na saúde ou se está pensando no comércio, né, Anderson? Ontem, até um posto aqui de Santos, né, um posto ali no Canal 4, conseguiu uma liminar na justiça para poder manter a sua loja de conveniência aberta, com a alegação de que eles vendem produtos essenciais também, que ali é vendido produtos de higiene, arroz, óleo, feijão. Eu praticamente não lembro de ver isso nesse posto. Até já frequentei algumas vezes, ali você também já frequentou, mas, de qualquer forma, obteve a liminar lá da primeira vara de fazenda pública daqui de Santos, e agora vai funcionar nos mesmos parâmetros
que um supermercado normal, de segunda a sexta, das 6 da manhã às 20 horas e final de semana com um delivery. Inclusive, era mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com lojas de departamento, né, que vendem de tudo, mas isso antes, né, não agora. Quando havia reclamação, por que loja X está aberta, mas ela vende, né, mas ela vende comida, né, então ela está incluída nisso, né? E lembrando que os hipermercados que vendem eletrodomésticos, eletroeletrônicos, nesse período de lockdown não podem vender artigos dessa natureza, só alimentos, né, e produtos de higiene, né, produtos de primeira necessidade. E para encerrar o giro de notícias, uma notícia boa, né, diante de tanta coisa ruim aí. O humorista, o Paulo Gustavo, né, que ele está internado com Covid, ele segue entubado, né, ele estava internado, foi entubado, mas o médico sinaliza melhora, né, ele é internado em um hospital particular do Rio de Janeiro desde 13 de março, devido a complicações aí causadas pela Covid-19. O ator e humorista Paulo Gustavo, de 42 anos, apresenta uma curva de melhora nas últimas 72 horas, segundo o mais recente boletim médico. E diz a nota que os quadros clínico, laboratorial e radiológico do paciente demonstram boa resposta ao tratamento instituído pela equipe profissional, sobretudo nas últimas 72 horas. Continuamos confiantes em sua plena recuperação. Diz a nota aí, como eu acabo de dizer. Paulo Gustavo segue em ventilação mecânica invasiva desde o último domingo, dia 21, desde o último domingo, não, desde o último domingo, tá certo, como medida terapêutica da Covid-19. É isso, né, Anderson? O Paulo Gustavo vai se recuperando, felizmente. Né? Com certeza, né? Um humorista bacana aí, tem um bom público aí nos últimos tempos, né? Personagens que destacaram, Dona Hermínia, e tantos outros aí, o Vai Que Cola, né? O Valdomiro, né? O Valdomiro Lacerda, do Vai Que Cola, enfim. Aí a torcida, a oração para quem se recuperar. Nosso amigo Edson Calegades também tá internado, né? Tá num momento bastante delicado aí, mas Deus há de colocar sua mão sobre ele, protegê-lo e tirá-lo dessa. Sem dúvida, isso é fundamental, na corrente aí pelo Edson, sem dúvida. E temos na linha, o Marcelo já fez contato aqui para a gente, com uma das nossas convidadas, né, que é a vice-prefeita de Guarujá, Adriana Machado. Muito obrigado, vice-prefeita, pela atenção e pela disponibilidade em atender o 3 em Pauta nessa manhã. Bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, vice-prefeita, perdão, eu estava ouvindo aqui a sua fala que ficou baixinho aqui. Muito obrigado pela disponibilidade. Lembrando, só para quem está nos ouvindo, qualquer pergunta que o Anderson faça, eu vou passar para a vice-prefeita, o Anderson está remoto, prefeito, e vou falando com a senhora por aqui. Queria começar com o seguinte questionamento a respeito das praias, do lockdown aí em Guarujá. A senhora, pelo que a senhora tem acompanhado em termos de fiscalização, de respeito às normas, a senhora tem se sentido satisfeita, melhor dizendo, com o povo da sua cidade, vice-prefeito? Olha, a gente sabe que isso é uma coisa bem complexa, mas assim, na medida do possível, as pessoas estão cumprindo. A gente está tendo um pouco de dificuldade ainda com o surfista, né? As pessoas que entendem, que acham que o esporte individual não é o que é permitido, que na verdade não está nada permitido, está tudo proibido. As praias estão fechadas e estão proibidos, inclusive, os esportes individuais a nível de areia de praia, né? O Guarujá não proibiu o calçadão, como o Santos proibiu. Mas as pessoas precisam entender que isso combater coronavírus, como diz o prefeito, é uma responsabilidade de cada um também, não é só da gestão. Então, infelizmente, as pessoas precisam entender que estamos numa guerra e o momento é sério. Exatamente. Deixa eu ouvir o Anderson aqui. Anderson, qual a sua pergunta para a Adriana, por gentileza? Eu queria que a vice-prefeita falasse a respeito das vacinas, né? Que agora já teve um aporte grande de vacinas aí, ou pretende ter, né? De 70 mil doses aí. Como é que está o esquema de vacinação em Guarujá? Se está dentro do previsto? O que pode ser modificado? Teve uma vacinação no Guaibê, fim de semana, que parece que foi muito boa, né? A estrutura, a logística foi muito bem desempenhada, até aquela fase da vacinação em Guarujá. Adriana, eu gostaria que você falasse a pergunta do Anderson a respeito da logística de vacinação em Guarujá, o que está sendo feito, o que pode ser ampliado, inclusive ele destacou a vacinação do ginásio Guaibê, que foi
foi muito boa e tal, esse aporte aí de novas vacinas. Eu queria que a senhora desse um panorama geral dessa logística e novas vacinas que chegam. Então, o Guarujá está seguindo à risca o Programa Nacional de Imunização, né, na vacinação dos idosos. Começamos desde o começo, graças a Deus, com muita organização em relação a isso. A princípio, a gente tinha só um polo de vacinação, que era o Jardim dos Pássaros, mas a partir do momento que a gente começou a caminhar, né, nesses números que são um pouco mais numerosos de população, a gente disponibilizou mais um pronto de atendimento lá no Vicente Carvalho, que era drive-thru e presencial. Mas a partir de sábado agora, que a gente começou com 70 a mais, vale lembrar que agora já vem sendo sempre a primeira cidade da Baixada Santista a adiantar os grupos prioritários de vacinação. Então, a gente disponibilizamos o ginásio do Guaibê para fazer o drive-thru somente lá, que é um espaço muito grande que a gente tem, que ficou muito organizado, recebemos, graças a Deus, muitos elogios, mas foi uma força-tarefa logística com mais de 100 pessoas, várias secretarias atuando para que a coisa fluísse e caminhasse da maneira que foi o sucesso. E hoje acabei de vir de lá, agora já está iniciando a primeira cidade novamente da Baixada Santista, 69 mais. Então, a gente tem 2 polos de vacinação. Estágio Guaibê, na modalidade drive-thru e presencial, né, e a Corregedoria da Guarda em Vicente Carvalho, só na modalidade presencial. Não tem drive-thru lá. Até porque, depois de um tempinho que a gente mobilizou isso lá, ficou muito ocioso. Então, a gente disponibilizar pessoas ali que praticamente ficavam com uma fila lá, vacinando, 2, 3 pessoas. Você tem uma noção, ontem nós vacinamos mais de 1.000 pessoas no estádio Guaibê e lá em Vicente Carvalho só vacinamos 190, então, não justifica uma de drive-thru, porque isso também faz uma certa bagunça, né? Bagunça que eu falo assim, de modificação no trânsito, então disponibilizando só o drive-thru lá no Guaibê. Mas está bem, agora acabei de vir de lá, está bem tranquilo. As vacinas que chegaram, a gente está nesse público-alvo, a gente está seguindo à risca a programação de imunização. Infelizmente, tem pessoas que falam que não, mas assim, eu posso lhe garantir que a gente está sendo muito criterioso em relação a isso, porque a prioridade é sim os grupos de risco, os idosos, e à medida que isso for avançando, a gente vai liberando para o resto da população, que é sonho de consumo ver a nossa população toda vacinada. Sem dúvida. E até a Cris Carvalho, que não está participando hoje do programa aqui no estúdio, e nem remotamente, mas ela deixou perguntas aqui, vice-prefeita. Uma das perguntas é a seguinte, como é que está a questão do transporte, da travessia de balsas de Santos, entre Santos e Guarujá, Santos Vicente de Carvalho, né, por meio de barcas, principalmente porque muitos profissionais da saúde moram em Vicente de Carvalho. Como é que Santos e Guarujá têm se relacionado nesse sentido em relação ao transporte desse pessoal da saúde, nessa relação de se trabalha em outra cidade, que é normal numa região metropolitana como a nossa? Sim, com certeza. Então, temos barreiras, né? Ontem começaram as nossas barreiras, temos 6 barreiras instaladas na cidade, inclusive nas balsas, né? O transporte para pessoas que comprovam que vão exercer uma atividade essencial, seja o trabalhador de saúde, o profissional do supermercado, das padarias, das lojas que estão abertas, né, que podem trabalhar, eles só comprovam que estão trabalhando nesses lugares e está sendo disponibilizado a passagem dessas pessoas, médicos, enfermeiros, que, como você falou, por ser uma região metropolitana com 9 cidades muito próximas, pessoas trabalham, têm emprego aqui, emprego em Santos, então esse fluxo está sendo bem respeitado. Claro que demanda um pouco de fila, né, porque infelizmente qual que é a função da palavra lockdown, né? Lockdown é para as pessoas ficarem em casa, né? E sair para quem realmente trabalhar, mobilizar menos pessoas possíveis, trabalhar com serviços essenciais que estão liberados. Então, por isso que às vezes tem um pouco de fila, porque tem pessoas que estão achando que podem ir mesmo não sendo serviço essencial. Então, isso causa um pouco de confusão. Essa, inclusive, era a grande, digamos assim, medo dos próprios gestores, a gente falar assim, vamos fazer um lockdown e não conseguir fiscalizar isso, e a gente cair em descrédito. Mas eu sempre falei, vou continuar repetindo, né? Combater o coronavírus é consciência de cada um. Se eu não tenho que ir, para que eu vou sair de casa, entendeu? Então, é isso, infelizmente é isso. Mas as barreiras começaram ontem e estão sendo bem criteriosas em relação a esse contexto de quem é permitido ou não, baseado no nosso decreto. Vice-prefeito, eu gostaria de perguntar uma outra coisa a respeito do comércio em Guarujá. Aqui em Santos há muitos protestos, às vezes por parte do comércio, dessa dificuldade aí que o lockdown causa, de fechamento, de funcionamento, só por delivery e tal. Em São Vicente, inclusive em um bairro, agora me foge o nome do bairro, houve até protestos por parte de comerciantes tentando impedir que a Guarda Municipal e órgãos
afins tentassem fechar comércios que estariam funcionando irregularmente. Aí em Guarujá, como é que está essa fiscalização? O comércio tem compreendido bem a função desse lockdown e como eles devem se portar nesse assunto ou não? Então, na realidade, é muito difícil para um gestor, né, fazer esse tipo de atitude. Né? Se a gente está falando em comércio, a gente está falando em geração de renda, né, inclusive de pagamento de tributos e de imposto. Então, quando a gente não vende, a gente não gera nota, a gente não gera ISS, a gente não gera imposto, então não é vantagem para ninguém fazer isso, achando que por uma questão de... Porque essa pandemia, de uma maneira geral, ela ficou muito politizada, né? As pessoas, às vezes, culpam muito os gestores em relação a isso. Então, não é fácil para ninguém tomar esse tipo de atitude. Infelizmente, a necessidade desse lockdown nesse momento agora é porque a gente precisa salvar vidas. Eu estou com meu sistema de saúde colapsado, entendeu? Eu estou com 108% de ocupação e estou abrindo leito. Essa semana a gente inaugurou 20 leitos no Hospital Santa Amaro, e no começo da semana inauguramos ontem mais 21 no nosso hospital de campanha que a gente está montando, que está terminando de estar pronto, que são mais 50 leitos no total. Mas por mais que eu abra leite, as pessoas não entenderem que as pessoas precisam fazer a parte delas, não vai surtir efeito. Parece que, ontem eu brinquei com a minha diretora de regulação, eu falei que parece que está brotando do chão, né, porque a gente está perdendo a mão, realmente. Então, a gente entende. A nossa fiscalização, ela, a princípio, está cientificando as pessoas do decreto, né? Elas vão lá, cientificam, fazem, mostram o decreto, fazem acontecer. Não estamos, assim, entrando de sola já para pensar numa multa, mas, infelizmente, as decisivas vão ter que ser assim, porque decreto é decreto, lei é lei, a gente precisa cumprir. E o município, ele precisa também cumprir o que foi determinado pelo governo do Estado, né? Então, o município ele pode até ser mais restritivo, mas ele não pode ser mais permissivo. Então, se o Estado está em lockdown, o município também tem que ficar. Então, isso que as pessoas têm que entender. Não é uma prerrogativa do prefeito, né? Não do prefeito do prefeito do Guarujá. A gente tentou equacionar da melhor maneira possível alguns ajustes em relação, por exemplo, transporte público. No Guarujá, a gente entendeu que, até por conta de um contrato, e para não aglomerar, a gente entendeu que a gente poderia funcionar 24 horas, né, limitando pessoas sentadas, do que alguns municípios que resolveram fazer limitações de horário, né, para ver como é que funciona. E isso, vou te falar, que é uma coisa para funcionar até dia 4. Se a dia 4 a gente achar que está melhor, a gente pode retroceder, como se é pior, a gente pode ficar mais duro ainda. Né? Então, assim, as pessoas têm que entender que é uma realidade isso. Não é porque a gente quer, infelizmente. Quem quer fechar nada? Quem quer que as pessoas não trabalham? Quem quer? A gente entende que se compadece de todo mundo que precisa de trabalhar e que precisa ganhar seu pão de cada dia. Não está sendo fácil para ninguém, nem para quem está sentado nessa cadeira aqui. Estão tendo meia noite sem dormir, com muito estresse, com muita, assim, ansiedade. Mas qual que é a função de um poder público? Proteger as pessoas. E quando falta saúde, a gente está não protegendo as pessoas. Pra você ter uma noção, os serviços privados estão pedindo guarita de vaga para serviço público. Então, você imagina, a saúde complementar não está dando conta dos doentes dela também. E a gente responde por isso. Ontem, inclusive, a gente está tendo que regular a vaga para serviço complementar. Então, estamos num momento de caos, tá? De guerra, não é para apavorar ninguém, mas a coisa não está fácil, não está boazinha. A gente achou que a gente não ia chegar nesse meio, e todas as vezes que a gente tentou não fazer mal para a nossa população, a gente não fez. Foi que o ano passado, quando o governo do Estado determinou que a gente tinha fechado, a Baixada se juntou, em força de Condés, que é um órgão que tem um certo poder, entendeu que por a gente estar com 18% de ocupação, 20%, a gente não tinha que fechar, e a gente não fechou. E a gente respondeu algumas consequências em relação a isso. Mas agora não tem como a gente fazer mais isso, entendeu? A gente precisa entender que está todo mundo no mesmo barco, infelizmente. E aí o comércio tem que entender. Eles estão atendendo, quando os fiscais vão, eles entendem. É que assim, eu entendo a situação deles também, coitados. Eles precisam, né? Tem gente que precisa daquele dinheiro para pagar a comida. É isso que a gente entende. É difícil, viu? Muito difícil. Diga lá, Anderson. Não, eu queria fazer uma pergunta para a vice-prefeita, até é um outro assunto, mas é igualmente importante para Guarujá, que é o chamamento público, né, que o governo do Estado está publicando essa semana aí para a construção de uma nova estrada, né, ligando o Planalto, especialmente o Rodoanel, ligando aqui a Baixada, conectando com a Domênico Rangoni. Como é que a Prefeitura de Guarujá recebe essa informação e essa perspectiva aí para os anos, porque é uma rodovia e ferrovia também, ligando o Rodoanel para poder abastecer a margem esquerda do porto. Como é que a Prefeitura recebeu essa informação?
Prefeita, o Anderson pergunta a respeito desse chamamento público que o governo do estado está fazendo para a construção de uma nova estrada e uma ferrovia ligando aí o Rodoanel a Cônego Domênico Rangoni, principalmente com relação à margem esquerda do porto. Como é que a prefeitura recebe esse chamamento público, que certamente é muito importante para a economia não só de Guarujá, mas da Baixada Santista? Mudamos a história, né? A conversa, né? Tudo bem. Isso. Depois a gente volta. Não, então, a gente qualquer coisa que seja para melhorar a Baixada, a gente recebe com muito bons olhos, né? Isso é eu estou muito pouco tempo na política, mas isso é uma coisa de promessas de governos anteriores que quem fizer vai ser meio que herói, né? Então, tomara que isso dê certo, eu faço voto que isso aconteça, né? Para que a gente consiga qualquer coisa que venha melhorar a nossa como é que fala, escoar nossa processo de porto, retroporto, vai simplesmente ser uma vantagem muito grande. A gente entende que isso é muito bom, muito bom. Tem uma outra pergunta que a Cris Carvalho deixou aqui, aí voltando à saúde, vice-prefeita, ou a falta dela, né, no caso, porque é o seguinte, além da Covid, temos aí casos de dengue e chikungunya, né, aqui na região. Como é que Guarujá, Vicente Carvalho, enfim, a cidade de Guarujá, como é que ela está tratando isso? Está fazendo alguma ação? Porque, como diz o outro, miséria pouco é bobagem, né, vice-prefeito? Não basta a Covid, ainda tem as outras doenças que surgem, né? Exatamente. Infelizmente, o nosso índice larvário está muito ruim, apesar de a gente ter feito sempre a nossa lição de casa em fazer primeiro a orientação, depois a fiscalização dos nossos fiscais sanitários em relação às coisas que precisam, né, saber para não proliferar a dengue, né? Estamos com um verão aí que bastante sol, e aí quando chove, isso tudo piora, né? Mas, assim, o Guarujá está muito criterioso em relação a isso. Isso aí, igual você falou, estamos misturando as coisas, né? Estamos tendo eu digo que a gente tem uma pandemia do coronavírus e uma epidemia de dengue aí, acho que pior do que os últimos anos. No ano passado a gente não sofreu tanto, mas esse ano a gente está sofrendo. Não sei motivo exatamente porque a gente tem feito nossas ações, mas até o ano passado, a semana passada a gente começou uma força-tarefa junto com a parte de poda, varrição e a fumacinha, né, que a gente fala nos bairros que estão mais, que a gente está vendo que tem mais casos, porque também é uma doença de notificação compulsória, a gente identifica aqueles bairros que estão tendo mais casos de dengue, para que a gente consiga, mas também volto a alertar que a população precisa ajudar e fazer a sua parte, cuidar do seu quintal, e denunciar o quintal do vizinho que não está tendo esse cuidado, para a gente conseguir fazer ações nesse quintal para melhorar, entendeu? Então, a gente está muito atento a isso, porque a dengue também a gente não está tendo notificação de óbito por dengue, mas está tendo muita internação por aquelas pessoas que ficam muito debilitadas pela dengue e pela chikungunya, que precisam de internação para hidratação, para controle de laboratório, então isso também está dificultando, né? Então, exatamente o que você falou, miséria pouco é bobagem. Exatamente. Adriana, vice-prefeita de Guarujá, Adriana Machado, muito obrigado pela participação no 3 em Pauta. Já fica o convite para que você participe aqui pessoalmente, né, numa outra circunstância, né, passando, quem sabe, esse lockdown. A sua vinda aqui ao estúdio está convidada, viu, Adriana? Um grande abraço e muito obrigado. Muito obrigado a Isabel também, que viabilizou tudo isso. Está sempre à disposição. Acho que quanto mais a gente orientar a nossa população e fazer com que a gente responda, né, os questionamentos que não são poucos em relação a isso, porque as pessoas entendem, né, que parece que isso virou, como eu falei no começo, uma história muito politizada, e não é na realidade agora, né? É uma realidade que a gente não esperava passar. Vale lembrar que o Guarujá, desde o começo, que a gente montou nosso gabinete de crise, o prefeito, por ser médico, o ano passado, em fevereiro, não tinha nenhum caso de coronavírus no Brasil, ele fez isso. A gente não, graças a Deus, a gente não sofreu ano passado em falta de vaga, porque a gente fez tudo certinho, hospital de campanha, criação de novos leitos, disponibilizamos tudo que a gente podia fazer com muita responsabilidade, com dinheiro público, e a gente realmente não esperava passar por isso. Mas eu acho que isso é uma coisa que ninguém esperava, porque é uma variante, né? A P1 ela é muito mais infectante e os doentes estão chegando com muito mais gravidade. Então, estamos realmente numa situação muito desconfortável com essa guerra aí desse coronavírus. Mas, se Deus quiser, eu tenho muita fé que a gente vai conseguir passar por isso da melhor maneira possível. Agradeço o canal e estou à disposição, sim, para eventuais respostas e questionamentos. Obrigada, tá? Mais uma vez, muito obrigado, viu, vice-prefeita? Um grande abraço, sucesso aí no combate aí ao Covid e todas as ações da Prefeitura de Guarujá. Obrigada, muito obrigada. É isso aí, a vice-prefeita Adriana Machado, né, falou aí com a gente, trouxe esclarecimentos muito importantes.
Antes de falar em recadinho, daqui a pouco a gente vai entrar com o recadinho da Célula Mater, mas eu vou ler alguns recados aqui. A Sônia Maria Santos assistindo, deixando mensagem aqui. Ótimo programa vocês, ótimos convidados, e um abraço a todos do 3 em Pauta. O Roberto Martins, bom dia a todos, um ótimo programa. Aliás, falar em ótimo programa, o Roberto Martins que participou ontem também, em jornada dupla ontem, né? Gestão e negócios, e depois no 3 em Pauta, foi um programa espetacular. Muito bom, né? A Cécio, eu sempre confundo se é a Cécio ou Cécio, mas a gente sempre confunde, mas é bom dia a todos. O Alcides Catarino, bom dia a todos. O Fernando Passos também desejando um bom dia. O Evilásio 7 assistindo também a mais um 3 em Pauta nesta quinta-feira. E agora, como não pode faltar, a gente sempre fala da Covid, porque não tem jeito de não falar. E outra coisa que não falta no programa é o recadinho da Célula Mater ligada à mulher. Afinal, março é o mês da mulher. No mês da mulher, o Célula Mater criou uma campanha pensando em nós mulheres e em quem mais precisa. Leve 2 quilos de leite em pó e garanta o seu exame preventivo de citologia oncológica, o Papa Nicolau. Todas as doações arrecadadas serão entregues para entidades assistenciais. Participe dessa corrente com a gente. Os exames serão feitos todos os sábados e domingos durante o mês de março, das 8 da manhã às 6 da tarde, mas somente na unidade Miramar. Já as doações e troca dos vouchers poderão ser feitas todos os dias na unidade Miramar. Faça o seu agendamento através do telefone 3225-2586 ou 4042-3662. Laboratório Célula Mater. Presente quando você mais precisa. Daí o recadinho da Célula Mater, né? Feito pela Cris Carvalho, né? Que, aliás, lembrando, né, ela não está hoje no programa, mas amanhã estará presente, fechando a semana, mais uma semana de 3 em Pauta. E já estamos com a nossa outra convidada no ar, ela vai participar por stream, para quem está ouvindo só, mas para quem está vendo no Facebook vai aparecer a imagem dela, que é a professora Andréa Anacleto, que é a professora de Neurologia da Unimes. Bom dia, professora, muito obrigado pela presença, por participar, né, de mais um 3 em Pauta. Bom dia, Tete, bom dia, Anderson, obrigada a vocês pelo convite, eu estou muito feliz. Não, muito obrigado. Nós é que agradecemos pela sua disponibilidade, né? A sua área, num período que a gente vive numa pandemia, que o sistema nervoso, que tudo que afeta a alma, que afeta o sistema nervoso, é uma área cada vez mais presente nesse momento, professora? Bom, nós estamos passando por um momento muito triste, né? Um momento que acho que ninguém nunca imaginou passar. E nesse momento, assim, os quadros de depressão, de ansiedade, estão muito presentes entre várias áreas da população, né? Principalmente trabalhadores, enfim, a equipe médica que está nos hospitais. Então a gente vê, mesmo nas crianças estudando em casa, enfim, está bem presente. É um momento que a gente tem que cuidar de todos, não só evitando a Covid, mas também cuidando do lado emocional e de todas essas consequências que pode trazer. Professora, daqui a pouco a gente vai falar de um tema importante, né, no mês de março, mês março roxo, né, falar de epilepsia, mas eu quero perguntar ainda sobre a questão da Covid. Estão sendo relatados muitos casos de sequelas neurológicas por conta da Covid, seja motora, seja enfim, fala, aquela coisa do olfato, assim, como é que a neurologia está entendendo essas sequelas aí do pós-Covid e como tratá-las também? Bom, a gente está aprendendo tudo agora, né? A Covid-19, ela chegou como algo novo, nós já conhecíamos alguns coronavírus que causaram algumas epidemias no passado, e a gente segue muito. A gente, no início, né, estava seguindo muito o que tinha acontecido lá atrás, com o SARS-CoV-1, MERS-CoV, enfim. E agora a gente está aprendendo com esse SARS-CoV-2. Bom, ele é um vírus neurotrópico, ou seja, ele adora célula nervosa, então ele já entra pelo bulbo olfatório, ele tem uma passagem ali em toda a região cerebral, ele vai até uma região muito específica do cérebro, que é o tronco cerebral, que é uma área muito delicada, é o cristal do cérebro, praticamente. Uma área muito delicada, e ali ele vai fazendo toda uma lesão,
ele altera alguns núcleos naquela região que vão causar essa falta de paladar, essa falta de ageusia, né, que é a falta de paladar, também a pessoa não consegue sentir os cheiros, então não tem odor, e ele vai procurando células que têm essas mesmas características para poder entrar, se replicar, que estão presentes no coração, no sistema gastrointestinal, enfim. E por ele ser um vírus que adora essas células neurológicas, né, ele acaba procurando. Então, a gente já tem casos de neuropatias, a gente tem casos de lesões cerebrais, tipo desmelinizantes, enfim, tem várias descrições, e é muito triste, assim como várias outras sequelas, né, pulmonares, renais, pacientes que foram para diálise, enfim. É uma doença muito triste e eu acho que a gente ainda está engatinhando, sabe, aprendendo a cada dia, e se Deus quiser a gente vai conseguir superar toda essa fase da melhor forma possível, tratar os pacientes com algum grau de sequela, para que tempos melhores cheguem. Inclusive, professora, diante do que a senhora falou, se nós, leigos, né, que não somos professores ou médicos e entendemos da área profundamente como a senhora, eu fico imaginando o aprendizado também no tratamento, né, para quem lida com a área, né, também é um aprendizado diário, né? É um aprendizado diário, e nesse momento acho que houve muita empatia das publicações, porque quem estuda, quem está na área, na linha de frente, todas as publicações ficam abertas no PubMed para quem quiser ler, quem quiser investigar, quem quiser estudar. Então, isso assim, a gente está passando por um momento difícil, mas muitas coisas boas ocorreram. Para quem não sabe, assim, as publicações, muitas vezes você não tem acesso a todo o artigo que foi publicado, você precisa assinar as revistas, e nesse momento de Covid, está tudo liberado para quem quiser pesquisar, entra lá, PubCovid-19, e pode fazer sua pesquisa, pode, mesmo não sendo médico, enfim, porque tem áreas lá para fisioterapia, para nutrição, tem vários trabalhos publicados, e é um ganho a cada dia. Então, um grupo lá na Europa descobre algo, eles publicam e tá lá. Então, você pode ler, e daí você descobre algo diferente aqui, você acrescenta naquele trabalho, faz uma nova publicação, enfim, e isso vai acrescentando conhecimento a cada dia. Diga lá, Anderson. Então, professora, eu queria falar com a senhora a respeito do Março Roxo, né? O mês que se debate, né, a questão da epilepsia. Muita gente tem uma ideia de que epilepsia e convulsão é a mesma coisa e não conhece tanto a respeito. Tem que você falasse um pouco a respeito, pelo menos uma ideia central, né, do que é a epilepsia e que tipo de que causa e quais os cuidados com ela. Então, eu vou contar assim, um pouquinho do porquê do Março Roxo, tá? Desde 2018, uma paciente epilética canadense, ela chama Cassidy Megan, ela pensou em criar um dia de conscientização para tirar o estigma, porque as crises convulsivas, desde lá do passado, elas eram descritas como algo ruim, como se a gente tem descrições de que o diabo tomava conta do corpo daquela pessoa e por isso ela tinha aquela crise convulsiva. Crise convulsiva é quando o paciente ele cai, ele começa a se debater, ele não tem consciência, e isso tinha um estigma muito ruim. Era algo como se fosse do mal. E hoje em dia, né, nas últimas décadas, a gente sabe que não, que é uma alteração do sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, ele funciona como a rede elétrica da nossa casa. Então, ele funciona com eletricidade e ele pode ter um curto-circuito, assim como a nossa casa. E o curto-circuito lá dentro do cérebro, a gente vê na pessoa através da crise convulsiva. Então, com o passar dos anos, foram estudando, medicações foram surgindo, e hoje uma pessoa que tem crises convulsivas, ou seja, se ela tem mais de uma crise, a gente pode dizer que ela tem uma epilepsia, e ela pode ser tratada da melhor forma com os anticonvulsivantes. Ela vai no neurologista,
o neurologista vai fazer a investigação de como que é essa crise, e a partir daí ele vai passar o anticonvulsivante, que de um termo geral seria como se eu pegasse em casa aquele fio todo desencapado, que está dando curto, pegasse aquela fitinha preta isolante e passasse. E ali está protegido. Então, essa pessoa vai ter uma proteção e vai ficar sem crise convulsiva. Para quem não responde aos anticonvulsivantes, a gente ainda tem cirurgia, tem grandes centros de epilepsia pelo SUS, inclusive, que fazem toda uma investigação com o videoeletro, e esses pacientes, eles são avaliados, vão ver onde está o problema e onde está o curto para poder identificar qual a melhor cirurgia, e ainda a gente tem também vários estudos surgindo aí, publicados, sobre o cannabis para epilepsia, que é uma terceira alternativa já aprovada em nosso país. Então, esse dia, que é o dia 26, ou seja, vai ser amanhã, o dia da conscientização, é um dia muito importante, porque o paciente que tem epilepsia é um paciente normal, um paciente que não tem que ser olhado com um estigma ruim. Não tem nada a ver, não tem nada de mal. Isso era uma coisa lá do passado. Hoje a gente já sabe, tem como diagnosticar, tem como tratar e tem como esse paciente ficar super bem, ter uma vida praticamente normal, tomando as medicações, assim como quem tem outras doenças. Andréia, uma curiosidade até dentro desse assunto da epilepsia e das crises convulsivas. A epilepsia e a crise convulsiva são ações, são coisas, são reações que podem ter acontecido mediante algum trauma que a pessoa teve na infância, alguma coisa assim. É algo que já nasce, de repente, com a pessoa. Claro, talvez não dê para descobrir quando a pessoa é bebê. Mas, ou existem as duas situações? Bom, existem as duas situações. Eu tenho a crise convulsiva, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de trânsito, acabou tendo um trauma crânioencefálico, ou seja, bateu a cabeça, formou um hematoma, e isso é irritativo, assim, irritante para o cérebro. Então, o que vai acontecer? Ela pode ter uma crise convulsiva. Uma pessoa, um idoso, que tem um distúrbio metabólico, ou seja, ele está com a diabetes dele muito descompensada, ele pode ter uma crise convulsiva. Uma pessoa que tem uma lesão renal, está também com todos os eletrólitos alterados, isso vai influenciar o cérebro, vai irritar, e ele pode ter uma crise convulsiva. Agora, tem pessoas que já nascem com essa tendência, ou por uma malformação, às vezes uma pequena malformação, ou porque o cérebro resolveu ali não funcionar direitinho em alguma região específica. Tem crianças que, devido a alterações na gestação, no parto, acabam desenvolvendo crises convulsivas que pegam o cérebro inteiro, então ela surge já em vários locais do cérebro. Então, assim, tem várias etiologias, assim, vários modos de ocorrer. A gente tem tanto essas que ocorrem por algum motivo, depois na fase adulta, quanto o bebê que pode nascer dessa maneira. Antes da pergunta do Anderson, só um complemento. Ela pode ser congênita também, vinda do pai ou da mãe, alguma coisa assim, ou não há essa possibilidade? Sim, sim. Nós temos várias síndromes genéticas que cursam com epilepsia, tá? E daí a gente tem vários centros de genética pelo SUS também que fazem toda a investigação e o tratamento também. Existem tratamentos específicos para algumas causas. Diga lá, Anderson. Senhora, eu queria perguntar a respeito de uma situação que existem vários jogos de videogame, vários games, que vem com um alerta de que aquele jogo ou aquele videogame não é apropriado para pessoas com epilepsia, assim, não sei se é porque é um conjunto de formas, de cores, enfim, queria que você explicasse um pouco disso. Bom, existem algumas situações que fazem com que o cérebro fique irritado. Então, por exemplo, privação de sono é algo que deixa o cérebro, assim, bem instável, pensando na forma elétrica dele. Então, assim, sempre eu falo com meus pacientes que estão em tratamento para alguma crise convulsiva. Falo, olha, por favor, tem que dormir direitinho, tal horas. Outra coisa que irrita bastante o cérebro são as luzes estroboscópicas. Então, sabe aquela luz estroboscópica da ambulância, da polícia?
Tanto que no exame de eletroencefalo, às vezes a gente não consegue pegar uma onda epileptiforme, a gente coloca para a pessoa visualizar aquela luz estroboscópica no olho e ela acaba, às vezes, desenvolvendo ou a crise, ou então aparecendo as ondas epileptiformes. E nos jogos de videogame, a gente tem muito, ainda mais assim, não só nos jogos de videogame, mas aqueles desenhos de japoneses, sabe, que aparece, são luzes estroboscópicas aquilo. E muitas vezes a criança, às vezes, acaba assistindo e convulsionando. Então é sempre bom deixar lá o aviso. Alguns desenhos até colocam que para crianças com epilepsia ou crianças com tendência à crise convulsiva, que tem luz estroboscópica, enfim. Vários colocavam. E nos videogames também. Eu lembro que há alguns anos aquele desenho Pokémon, né, teve um caso assim. Ele foi exibido no Japão e aí foram relatadas crises convulsivas aqui. Aí se esperou até que fosse exibido aqui no Brasil, quando foi exibido, para ver se isso acontecia alguma coisa. Mas acho que aconteceu, mas acho que a repercussão foi menor, assim. Acho que não teve tanto assim. Não estou falando de cabeça, mas eu lembro de alguma repercussão a respeito desse desenho do Pokémon. Tem uma pergunta aqui do Alcides Catarino, que é uma pergunta até de resposta bem ampla, viu, professora? Daria um tratado aqui, mas seria melhor se eu resumir até pelo tempo outro que temos. programa. Daria um outro programa, exatamente. Ele pergunta assim, o que a doutora tem a dizer sobre a influência psicológica sobre o organismo humano? Bom, daí a gente pode pensar assim, quando a gente está muito estressado, muito angustiado, muitas pessoas transformam essa angústia em dores físicas. Eu acho que é nesse ponto que ele queria chegar. É o psicossomático, digamos assim? É a somatização, isso. É a somatização de algo que a gente está sentindo. Às vezes a angústia é tão grande que você realmente acredita que aquela dor é física. Tanto que muitos pacientes relatam, olha, antes de eu entender que eu estava ansioso, que eu estava depressivo, eu fui 30 vezes no pronto atendimento achando que eu estava infartando, eu estava com muita falta de ar, e eu realmente sentia isso. Outros falam, nossa, eu fico ansioso, eu tenho tanta dor nas costas, só que antes eu não sabia que era porque eu estava ansioso, mas eu já fiz toda a ressonância, já fiz todos os exames, tá tudo normal, e eu descobri que quando eu estou muito nervoso, muito estressado, isso acontece. E assim, cefaleia, dor de cabeça, muitos pacientes relatam, e nesse momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão em casa, muitas pessoas, né, quem pode ficar em casa, está em casa, muitas pessoas estão angustiadas com o que vai acontecer lá no futuro, às vezes acabam transformando toda essa angústia em sintomas físicos. E isso é sempre importante a gente identificar, procurar ajuda, para a gente poder tratar da melhor forma possível, porque mesmo não sendo uma dor física, a gente não achando algo alterado, um órgão alterado, a gente tem o emocional alterado e a gente tem que tratar. Antes da pergunta do Anderson, eu vou ler algumas participações aqui. Maria Aparecida Coelho Dias, bom dia a todos na Rádio Ômega, um bom programa a todos, obrigado, Maria Aparecida. O Eduardo Filete, bom dia a todos, a pandemia afetou a alma das pessoas, concordo com o Ted, obrigado, Filete, pela mensagem. Aí ele até faz uma brincadeira aqui com o Roberto, né, que participou do programa ontem, participou aqui dos comentários, o rei do pão de queijo e apreciador de bolos e doces. Pois é, o Roberto, ele queria ter estado aqui no dia que a Marlene Monteiro participou, mas infelizmente o programa dele era no dia seguinte, a Marlene veio aqui numa terça, a gente também não esperava que ela trouxesse aquilo tudo, viu, Roberto? Foi surpresa para todos nós, viu? A vantagem é que a gente estava aqui para aproveitar, né, esse é o problema, mas tudo bem, Roberto, fica para uma próxima, viu? Aliás, a Cris já fez essa promessa no ar também. O Alcides Catarino, a gente já fez a pergunta dele, a professora acabou de responder. O Eduardo Filete fala aqui, legal, tenho estudado muito, concordo com a doutora André, que temos que tirar algum proveito de alguma coisa na pandemia. A desgraça, todos sabemos a sua extensão. A politização da doença do Brasil está terrível, mas temos que nos apegar a Deus e na medicação. A doutora Rosineide aqui, doutora Andréa Linda, Elaine Marcílio, a Natasha Guerriz, inclusive, que aliás, um beijo para a Natasha, que ela deixa um beijo para mim e para o Anderson, né? Andréa Anacleto, maravilhosa, ela que viabilizou essa entrevista. O Anderson conversou com a Natasha, grande amiga nossa, que viabilizou essa entrevista com a professora Andréa. Diga lá, Anderson. Eu queria perguntar para a professora Andréa o seguinte, ela falou de esgotamento físico, né? Anderson. Também está Oi, tá me ouvindo? Me ouve? Tá me ouvindo? Eu te ouço. Não, estou ouvindo aqui. Não, então,
ela falou do esgotamento físico, né? A gente está 1 ano nessa coisa de pandemia e o home office, né? A gente acaba trabalhando em casa, acaba trabalhando, às vezes, muitas horas a mais do que aquilo que a gente trabalharia regularmente, presencialmente, né? Isso dá um gatilho aí na chamada síndrome de burnout, né? Que tem que falar um pouco disso também, que tem o componente físico, né? Mas também a cabeça dá aquele curto-circuito que eu estava falando no começo da entrevista, né? É verdade. Muitas pessoas estão sofrendo de burnout, mesmo pela falta de profissionais em algumas áreas nesse momento. Tem muitos médicos evoluindo com burnout, pessoas da equipe de enfermagem, equipe de limpeza dos hospitais, enfim, estão fazendo aí vários plantões. E nesse momento é essencial, o emocional tem que estar tratado, e a gente precisa tomar cuidado, identificar, se está muito estressado, chorando à toa, angustiado, com falta de ar, procure ajuda, tem muitos centros de ajuda, tem universidades abrindo essas possibilidades para a população, tem várias opções. Hoje, a universidade que eu trabalho, né, a Unimes, ela tem vários projetos para auxiliar no futuro pacientes com Covid, pós-Covid, profissionais de saúde, profissionais com burnout, enfim, alunos que estão com alguma dificuldade. A gente tem algumas ligas que estão com alguns estudos relacionados a isso. A gente tem a Liga de Neurociência que está indo aí super bem, que está estudando bastante, tem vários projetos acontecendo, a Liga de Neurologia, entre outras ligas na faculdade que tem. Então, a gente tem esse suporte, tem outras universidades que também devem estar se mobilizando nesse sentido, e a prefeitura, o SUS, deve estar com vários, eu sei que em São Paulo, a USP também abriu alguns ambulatórios, enfim. Acredito que todo mundo consiga achar um meio de se tranquilizar, se acalmar e transformar tudo em algo mais leve. Perfeito. E lembrando... Pois não, professora, pode continuar. E lembrando que a professora, cor... tem uma pergunta aqui da Natasha Guerrizi, muito importante. Pode falar. Professora, tem uma pergunta aqui da Natasha Guerrizi. Como lidar com a epilepsia no ambiente de trabalho? Como os chefes e colegas podem colaborar? Bom, eu sempre oriento os pacientes porque existe esse estigma da crise convulsiva, o medo de socorrer dentro do trabalho, o medo de você ser classificado como não competente simplesmente pelo fato de ter epilepsia, e isso hoje em dia não tem motivo de existir. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso tanto nas empresas quanto, sabe, em todos os locais de trabalho, explicar para os colegas, olha, eu faço um tratamento, se ocorrer, basta fazer isso, às vezes o próprio médico deixa a relaçãozinha, olha, quando ocorrer crise convulsiva, a favor, daí deixa, põe para quem tem que ligar, e esperar que isso não aconteça, porque com o tempo, com o passar dos dias, a gente vai organizando a medicação da melhor forma possível, mas sempre tem como deixar com o paciente uma relaçãozinha para ele ter e explicar para os colegas. A gente tem que transformar esse assunto em algo leve, por isso da cor lilás, né? No Brasil a gente colocou como roxa, mas quando ela foi definida a cor, era pensando nos campos de lavanda. Então, para transformar o assunto epilepsia em algo tranquilo, sabe? Algo que trouxesse uma paz no coração. Então, todo mundo tem que conversar sobre, quem tiver, conta para os colegas mais próximos, e a gente tem que conscientizar aí os empregadores, as pessoas, de que hoje a epilepsia é um assunto que não tem mais aquele estigma de antigamente. Professora, a gente já está chegando aí nos últimos instantes do programa, já agradecendo pela sua participação, e até para finalizar, não sei se o Anderson tem mais alguma pergunta, queria te perguntar o seguinte, o Anderson até perguntava a respeito das sequelas neurológicas, né, que até a pandemia aí, com a Covid tem deixado. Já se pesquisa, de repente pode-se acontecer alguma nova síndrome, alguma nova doença causada pela pandemia, fora essas sequelas neurológicas, mas de repente já se estuda alguma coisa nesse sentido, professor?
tudo que acontece está sendo descrito em todo o planeta, né? Então, já tem várias descrições de alterações já conhecidas. Agora, se isso, juntando todos os conhecimentos, vai se transformar em alguma outra síndrome, em alguma... Isso acho que só o tempo vai falar. Até o momento, a gente sabe de casos que ocorreram, então ocorrem muitos relatos de casos, cada médico vai relatando, os centros vão relatando sua experiência em relação à Covid, o que ocorreu. A gente tem vários relatos de alterações neurológicas, e acredito que, assim, a gente vai saber disso realmente depois de 1 ano, 2 anos, se surgiu algo específico diferente daqui há algum tempo, a hora que a gente puder juntar e ver, olha, nesse paciente ele evoluiu dessa maneira no primeiro ano, assim, no segundo, surgiram tais sintomas, enfim. Mas o legal que acontece é que, assim, o mundo inteiro está junto, então as informações vão sendo trocadas, vão sendo acrescentados novos dados, e o Brasil, com certeza, participa disso ativamente. Vários centros incríveis publicando, trocando ideias, e muita gente ajudando, principalmente quando ocorreu em Manaus, enfim, toda aquela história triste. A gente via várias pessoas tentando ajudar, mandando informações. Isso é bem legal nesse momento. É o que a gente tem de empático, de legal nesse momento tão triste. Maravilha. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Anderson, mais alguma questão para a professora Andréa Anacleto? Não, ela deu uma pincelada, ela falou um pouco por cima das ligas, né, que eu faço um pouco mais das ligas acadêmicas, né, e eu queria agradecer, dizer que a Andréa é uma figura muito bacana, é uma baita personagem, tá? Eu fiz uma matéria com ela no passado, eu perguntar como é que estão o Enzo e o Matheus, né, os filhinhos dela, né, e Também. agradecer pela disponibilidade aí de falar com a gente, parabéns pelo trabalho. Eu agradeço a oportunidade. Acho que é um assunto super importante, tanto os quadros emocionais quanto a epilepsia, e eu agradeço essa oportunidade que vocês estão dando para a gente poder discutir, colocar e transformar algo tão, às vezes, complicado e tão difícil de passar nesse momento em algo mais tranquilo, com uma esperança de que no futuro será cada vez melhor. Maravilha. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, disponibilidade, ratificando os agradecimentos feitos por mim mesmo e pelo Anderson. E vamos nos despedindo por aqui com mais um 3 em Pauta. Um grande abraço, Anderson. Hoje quintou? Quintou, Ted, quintou, mas em casa. Então, mas em casa, Nada exatamente. É sempre bom Exatamente. lembrar. Pessoal, um grande abraço a quem nos acompanhou, participou perguntando, apenas assistindo. Mais um 3 em Pauta nessa quinta-feira. O 3 em Pauta que tem o oferecimento do Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa. Você tem o seu exame para fazer, Covid e outros exames que o laboratório disponibiliza. Você vai lá e será muito bem atendido em uma das suas sedes, na Bernardino de Campos, número 50, ali em frente à Beneficência Portuguesa, no Canal 2. Um grande abraço, pessoal. Até amanhã. Amanhã, Cris Carvalho estará por aqui, eu remotamente, Anderson também, e com mais outros convidados em mais um 3 em Pauta para fechar mais uma semana, nessa sexta-feira. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.